A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os meus irmãos. Hoje, 2 de fevereiro de 2021, uma palavra abençoada para a sua vida, como um alerta de muitas coisas que estão acontecendo e nós temos que ter percepção espiritual para não sermos enganados. Eu vou falar hoje algo muito importante para a vida do crente, que se dá respeito a essa questão de muitas profecias que nós estamos ouvindo ultimamente. Será que essas profecias vêm de Deus? Quem são essas pessoas que estão profetizando? E baseado em que eles estão profetizando? Eles são pessoas que são servos de Deus de verdade, que congregam numa igreja, que tem boa índole, bom testemunho? Então, irmão, Jesus ele já nos deixou de sobreaviso sobre essas questões, e o Brasil é um país que é um celeiro muito grande nessa questão de profecias, e eu quero deixar bem claro hoje para você que eu acredito em profecias, mas eu acredito que a profecia maior é a palavra de Deus que fala comigo e com você. Muitos dos profetas de hoje estão profetizando acerca daquilo que está escrito na Bíblia, que eu e você já sabemos. Só que a forma como eles falam, como eles entregam essa profecia, parece que Deus falou naquele momento algo que ninguém sabe, só Ele. Nós estaremos falando sobre este assunto e vou dar algumas referências para os irmãos olharem como está na sua Bíblia escrito, todas elas, e Deus nos dá esta palavra de sabedoria nesta noite para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela sua vida? Deus abençoe esta vida que está acompanhando, meu Deus, essa pregação através deste instrumento chamado YouTube. Que só possa adentrar esta casa, curar, restaurar e não deixar faltar nada nesta mesa. Meu Deus, sustenta o teu servo nesse momento de aflição. Eles possam ver a tua mão trabalhando, a tua mão se levantando, sendo fortaleza, escudo e sombra neste momento, Senhor. Deus, não há derrota que nos derrote pela autoridade do nome de Jesus Cristo que está na nossa vida. Que o teu Espírito se alegre, Senhor, e que nós não venhamos entristecer o teu Espírito, pelo qual nós estamos selados para aquele grande dia da redenção. Meu Deus, abre a nossa mente, nos dê capacidade, Senhor, de ter discernimento através da tua palavra, pois o que nós mais queremos, Senhor, é te receber e entender tudo aquilo que o Senhor tem a falar para nós nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, eu sou o missionário Paulo Santiago, seu amigo, seu irmão para todas as horas. Nós temos orado pelos irmãos que estão enfermos. Quero deixar aqui a minha gratidão para a família da irmã Elizabeth, que era diaconisa da igreja nos nossos cultos. Quantas vezes ela não estava ali na terça do culto de cura e libertação, nos auxiliando juntamente com os demais obreiros. Fica o meu carinho, fica aqui a minha solidariedade, né? Já está descansando no Senhor e a vida segue. Você que participou de todos os cultos sabe que nós falamos muitas coisas no decorrer do ano de 2022. 2019, 2022 foi um ano de muita palavra, de muito entendimento. Fique ciente que Deus ele está nos guardando neste momento de dificuldade. Deus está conosco. Deus abençoe a família nesse momento de perca. Os seus filhos e o seu marido possam se entender e estarem vivendo a paz e a comunhão no Espírito Santo. Queridos, no tocante a todas as coisas que estão acontecendo, eu tenho pesquisado muito o cenário, né, do clima religioso no Brasil, que é um pouco polarizado, assim como nós estamos num período de política onde presidente da Câmara e presidente do Senado foram eleitos, né, da base governamental. Coisas muito boas. Nós só podemos ter resposta de certas coisas com o passar do tempo, e nós vamos esperar o tempo chegar para que no devido tempo e no devido momento desse tempo nós possamos colher bons frutos. Amém? Quero dizer para cada irmão que Jesus está no controle da sua vida, e vamos, sem mais delongas, aqui para esse texto maravilhoso. Quando saber se uma profecia ela é verdadeira, esse foi Deus que falou, né? Como eu havia dito, toda profecia ela tem uma base, e essa base ela é Deus, e Deus ele tem a sua palavra, que é a base de tudo para mim e para você, para nós termos uma caminhada voltada na verdade, e essa verdade nos curar e nos libertar.
E mesmo estando nesse princípio, nós corremos o risco de ser enganado por algumas questões no qual o diabo pode até se transformar em um anjo de luz para tentar nos fazer com que nós que somos eleitos até venhamos perder a graça de Cristo. Está escrito isso no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Depois eu vou ler direitinho para você. Mas o texto que eu quero usar aqui é um texto que é conhecido da igreja, né, que é 1 João, capítulo 4, 1, 2, 3. Eu já citei ele em algumas outras maneiras de falar aqui, em outras pregações, mas eu quero deixar esse texto como o texto áureo de uma partida de um entendimento aqui. Eu tenho vários textos aqui que eu deixei separadinho, bonitinho aqui, e eu me preocupo porque quando nós nos tornamos formadores de opinião ou de opiniões com aquilo que tem base da Bíblia, muitas pessoas nos ligam e perguntam: missionário, é verdade isso? Pastor, é verdade que vai acontecer isso, né? Por exemplo, semana passada nós tivemos um turbilhão de perguntas aí sobre a vacina, se ela era a marca da besta. Aí eu tive que explicar que a marca da besta é algo que será colocado na mão direita ou na testa, né? É um número, é um nome, é uma insígnia, é algo que arremeta a propriedade daquele que vai colocar o nome, que no caso é o anticristo, e o anticristo ainda não está na terra. Falei sobre 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7 até o 8, essa questão que tem um que lhe detém, quando for tirado, ele vai ter o poder de trabalhar, ele vai aparecer de lá, ele vai imprimir essa marca, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Mas o texto de João, 1 João capítulo 4, versículo 1, 2, 3, diz assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Olha o entendimento aqui. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito anticristo, acerca do qual ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Amém? Então nós temos que fazer prova e ter esse entendimento para não sermos enganados. De forma alguma nós devemos ser enganados. Hoje tem muitos profetas que estão em destaque no Brasil. Não vou citar nome aqui, mas as mídias sociais têm missionárias. Tem uma que tem até o nome de um estado aí, da cidade, de um estado brasileiro, que está bombando. Tem outro em São Paulo também, que estão falando de profecias que vai cair um meteoro na Terra, vai acabar com tudo, vai dar um tsunami que vai varrer o litoral brasileiro, Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro até o Pará, vai varrer tudo, e vai acontecer uma chuva de fogo no estado. É muita coisa. E será que isso é verdade? Será que essas coisas verdadeiramente elas vão acontecer? Olha, irmãos, a Bíblia, ela fala para nós algo maravilhoso no livro de Mateus 24, que diz que se levantariam falsos profetas e enganariam a muitos. Também está escrito em Marcos 13, 22 e Lucas 21, 8, que surgiriam rumores de pessoas dizendo que era o Cristo, que enganar muitos, fazendo prodígios, sinais. Essas pessoas, elas estão na eficácia do diabo. O diabo, ele também profetiza, meu irmão, que ele está vendo o cenário aqui e ele postula certas coisas. Mas só quem conhece todas as coisas é o nosso Deus, porque é onisciente, onipresente, onipotente e unibenevolente, ou seja, Deus é o Pai da misericórdia e do amor. Cristo, ele já nos deixa de sobreaviso. Vamos para o texto aqui para entender isso de uma forma muito mais rica de entendimento. Mateus 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, os quais farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Vamos para Marcos 13, 22, para concordar um texto com o outro. Marcos 13, 22.
Diz assim Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Estais, porém, atentos, eis que de antemão vos tenho alertado. Lucas 21, versículo 8. Diz assim: ele então respondeu: cuidado para que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, é chegado o tempo. Não os sigais. Está acontecendo isso. Muitas pessoas aí, né, dizendo que são Cristo, prenderam um tal de Vassários outro dia lá ali na Rússia, que o cara montou uma cidade lá nas colinas, lá pro rumo da Sibéria, lá pro lado da Rússia, e começou a enganar as pessoas dizendo que era Jesus Cristo. Outra hora o cara era um guarda de trânsito. Tá cheio de enganador. Outro dia aqui no Porto Rico tinha um tal de Jesus, não sei o que, Ezequiel aí, que até morreu, que usava o número 666. Tá cheio de falso profeta. Tá cheio de gente dizendo que é Jesus. Mas eu quero pegar um texto lá do início do entendimento da Bíblia, que é Deuteronômio 22, 18, que diz assim. Aliás, 18, 22, que diz assim. Deuteronômio 18, 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba, tal profeta a falou. Não o temais, ou não tenha temor a ele. No Antigo Testamento já vem um bocado de texto recheado, dizendo que falsos profetas já faziam isso. Tem um texto aqui que é Jeremias 14, 14, que eu estarei lendo agora, para trazer esse entendimento, só para corroborar, que diz assim: o Senhor me respondeu, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei alguma coisa. Eles profetizam visões falsas, adivinhações, vaidade e o engano do seu coração. É muito difícil, se não tiver esse entendimento aqui, ter percepção do que as pessoas estão falando. Às vezes eu atendo pessoas que dizem, pastor, eu estou desesperado, foi que houve? Veio um profeta aqui, profetizou, dizendo que os meus filhos vão morrer, que a minha oportunidade acabou na terra, alguma coisa, que Deus mandou dizer que vai matar meus filhos. Eu fico muito triste em ouvir essas coisas, porque Deus não fala essas coisas, irmãos. Deus é amor, Deus é um Deus de riqueza, de justiça. Deus, ele não trata as pessoas com a consequência da morte. Não é assim que funciona. Deus não tem nem prazer na morte do homem, meu irmão. Está lá em Ezequiel 33, 11. Eu já li esse texto outro dia. Deixa eu confirmar. Ezequiel 33, 11. Deus não tem nem prazer. Tem Ezequiel 18, 23 e também tem Ezequiel. É muito triste isso, porque isso coloca medo nas pessoas, amedronta as pessoas. Ezequiel 33, 11. Deus não tem prazer, ele quer que todos se arrependam. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz que a vontade de Deus é que todos se arrependam e cheguem à plenitude da verdade, que tenha esse arrependimento genuíno. Agora, as pessoas estão profetizando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e estão esquecendo de uma coisa, de dizer para as pessoas se consertarem, se arrependerem, confessarem os seus pecados, abandonar toda essa hipocrisia de mentira, de pecado e seguir a Cristo, se converter a Cristo. As pessoas não estão falando, estão só colocando medo, falando disso, falando daquilo, mas não estão dizendo, meu filho, se arrependa e se converta, porque é chegado o reino dos céus. Você não está vendo os sinais que estão acontecendo? Ei, outro dia deu um terremoto aqui no Amazonas. Quando que nós vimos isso? Eu falei isso em outro momento. Tem um bocado de coisa acontecendo, tá doido. Tem sinais no céu, sinal na terra, sinal no mar, sinal no vento, sinal no sol, sinal na lua, nas estrelas.
Vamos acordar a igreja, vamos acordar desse sono, dessa letargia, dessa indolência, vamos despertar desse pesadelo. Jesus está às portas. O arrebatamento ele vai acontecer, meu irmão. O arrebatamento é o primeiro evento da segunda vinda de Cristo. Ele vem no arrebatamento, toma nos ares, e na segunda vinda ele vem e pisa na terra para livrar Israel. O arrebatamento é para a igreja, a segunda vinda de Cristo é para Israel, para aqueles que ficaram após o arrebatamento. Profetize isso. Você que é profeta, profetiza a verdade para a vida dos seus irmãos. De verdade, não fique trazendo pânico nem pavor. Os profetas estão saindo e estão falando aquilo que não é a vontade de Deus. Se alguém profetizar na sua vida e você sentir dúvida, dobre o seu joelho na sua casa, ore e diga: Deus, fale comigo, eu não aceito ser enganado, pois tu não é um Deus de confusão, tu é um Deus de nos trazer entendimento, tu é um Deus de trazer sabedoria. Que Deus ele vai trazer esse entendimento. Porque o princípio do temor de Deus, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Eu acredito que é Salmo 111, versículo 10. Vamos confirmar a palavra santa, inequívoca de Deus. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos aqueles que lhe obedecem. Seu louvor permanece para sempre. É a palavra de Deus que não pode mentir, porque não é homem, não foi escrita por homem, foi escrita por Deus. Como é maravilhoso ter esse entendimento. Como é maravilhoso ter essa sabedoria. Não acredite, meu irmão, nessas profecias que estão te dando medo. Estão dizendo que o céu vai desabar, que essa vacina vai matar um monte de pessoas. Pessoas vão morrer, irmãos. Quando chegar os flagelos, quando chegar os selos, as taças, as trombetas de Apocalipse, vai morrer muita gente. Eu fiz um cálculo outro dia aqui, é aproximadamente 5 bilhões de pessoas, levando em consideração o número de acontecimentos cronológicos um após o outro. É a terça parte da humanidade, é a quarta parte da humanidade, é aqueles que ficaram vivos disso, é aquela situação, e isso vai dizimando. Por exemplo, se morre hoje a quarta parte da humanidade, de todos os habitantes, eu estou falando de 2 bilhões de pessoas. É como se pegasse a China e a Índia e dizimasse a população e ficasse só uns gatos pingados lá. É isso que eu estou falando. E a Bíblia diz que um evento é após o outro. Vai acontecendo não numa ordem cronológica, mas eles têm um momento para acontecer. Isso vai acontecer. Mas existem princípios para que isso aconteça. E uma delas é o anticristo está atuando na terra. O espírito dele já está aqui atuando, mas ele fisicamente ainda não, porque a igreja está aqui e a igreja o detém. Amém? A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, que já no tempo de Cristo já tinha pessoas que eram mentirosas, se diziam ser apóstolos e não eram, porque atitudes eram diferentes. Hoje está cheio de gente querendo ter cargo, querendo ter isso, querendo ter aquilo, e se esquece que a unção de Deus é o maior instrumento que a gente tem, que cada um vai ter. A unção que está na tua vida, ela é maior do que o teu cargo. Porque no dia que tu ora, a pessoa não vai lembrar do teu cargo, ela vai lembrar da autoridade que Deus tem na sua vida, e que você exerce essa autoridade pelo poder do Espírito Santo, que em mim você mora. Porque tanto faz ser um pastor como um diácono ou um irmão simples da igreja, Deus pode nos usar como o maior instrumento naquele momento para o nome dele ser glorificado. Eu não estou falando aqui de hierarquia, eu estou falando aqui de autoridade. A autoridade é para aquele que tem intimidade com Deus. Hierarquia é aquele que Deus busca e designa. Deus escolheu Eli ali como profeta. Ele tinha uma hierarquia ali, mas fazia aquilo que era a vontade de Deus. Os seus 2 filhos faziam aquilo que não era a vontade de Deus, ele encobria. No dia que os filhos morreram, pegou uma queda e morreu também. Deus quer tratar-nos de uma forma diferente. Depois toma nota desse texto, é 1 Samuel, capítulo 4 e 5. Deus quer nos dar entendimento, meu irmão. Textos que falam sobre um olhar específico para aqueles que se dizem ser apóstolos. Aliás, serem profetas. O primeiro texto, deixei aqui bem resumido.
2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 15. Vamos ver o que esse texto fala para mim e para você. 2 Coríntios. Amém, irmãos? Que coisa sobrenatural é ter o discernimento da palavra de Deus. Irmãos, falar da Bíblia, qualquer pessoa pode falar. Agora, tem entendimento e sabedoria de Deus, isso é algo que você vai adquirir com intimidade de oração, de jejum, de se santificar, de dar bom testemunho, de ser obediente a Deus e de ter intimidade de estar orando sem cessar a Cristo. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 11, 13 e 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Nisto não há nada de surpreendente, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não admira, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, mas o fim deles será conforme suas obras. A eficácia dessas pessoas que estão operando a operação do erro, do engano, é o diabo. O diabo é o pai dessa enganação, porque ele, através desse engano, leva as pessoas a terem dúvida, e a partir do momento que uma pessoa tem dúvida, ela já perdeu aquele entendimento que Cristo lhe deu de ser firme, de ser constante, de estar certo daquilo que está fazendo, porque Deus está todo o tempo lhe orientando. Deu o mínimo possível de ouvido para aquilo que é um vento de doutrina falsa, o diabo já entra e já vai ter muito engodo nisso daí. As pessoas que profetizam, muitas vezes, você olha para a vida dela, elas são santas, meu irmão. Porque já tem uma eficácia do engano. E quando é que nós vamos perceber essas pessoas? Por detalhes. Mateus capítulo 7, 15, 23 vai falar de uma árvore que dá bons frutos. E tem todo um entendimento. Inclusive lá no 21 diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor darão o reino do céu, somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Naquele dia muitos dirão, eu curei, eu ressuscitei, eu expulsei demônio, eu fiz coisas grandes no teu nome. E o 23 vai dizer, Jesus vai dizer abertamente, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim. Tem muitas pessoas que estão usando o nome do Senhor Jesus Cristo, produzindo sinais, cura e maravilhas aí. Muitos pastores com programa em televisão, profetizando, falando um bocado de coisa. Analise tudo à luz da Bíblia. Nós temos a maior revelação, que a palavra de Deus está dizendo assim: se converta e se arrependa, confesse os seus pecados para morar no céu, para que eu possa lhe lavar no meu sangue, escrever o seu nome no livro da vida e você participar da eternidade aqui nesse lugar onde eu te preparei, onde eu preparei para que onde eu estiver, Jesus falando, nós estejamos com ele também. Essa é a profecia. Arrepende. Está em adultério, está em prostituição, está usando droga, está fazendo um bocado de coisa, abandona tudo isso. É hora de olhar para Jesus, é hora de estar santo diante de Deus. Outro texto, 1 Timóteo 4, do 1 ao 8. Vamos ler esse texto. 1 Timóteo. É maravilhoso ter um entendimento do poder de Deus na nossa vida. 1 Timóteo do 4, 8 diz assim: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos de enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ação de graça. Porque tudo que Deus criou é bom e não há nada a que se rejeite ser recebido com oração de graças, pois pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministros da palavra de Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, né? Devemos rejeitar coisas profanas e de coisas velhas, de coisas que não vamos mais nos exercitar. E exercita-te na piedade, porque o exercício corporal para pouco tem proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vindoura. Quero frisar aqui esse versículo 7 que diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-se na piedade. Rejeite tudo aquilo que você não sentiu. O Espírito ele tem que testificar
Romanos 8,16 tem que testificar se nós estamos recebendo isso do mesmo Senhor, e Deus ele quer falar comigo, falar contigo, e todos nós sairmos felizes com esse entendimento. Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito se somos filhos de Deus. 2 Coríntios 8, 13 e 8 diz: não podemos nada contra a palavra, a não ser a favor da própria palavra. Nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da própria verdade. João 17, santifica-os na minha verdade, a minha palavra é a verdade. Esta palavra é a verdade. Tá aqui, meu irmão, tá cheio de gente com o espírito do diabo, enganando, fazendo tudo quanto não presta. Os textos estão tudo nos orientando a ter percepção. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma viagem com os irmãos, num campo missionário, e uma senhora, que era uma profetisa de uma igreja, chegou com nós e disse que todos nós morreríamos numa viagem. Quando me falaram aquilo, eu confesso com toda seriedade, me deu vontade de rir, mas eu fiquei calado. Eu disse: Deus, vou orar, porque é uma honra morrer num campo de batalha professando o teu nome. E naquela noite eu orei na minha casa, e Deus falou comigo: vai em paz, porque assim como tu sair em paz da tua casa, tu também vai voltar, porque eu sou o Deus do livramento, eu sou o Deus que não deixo nada acontecer. E aqui está o missionário Paulo falando para vocês, isso tem aproximadamente uns 5 anos atrás. E naquele dia eu encorajei os meus irmãos a acreditarem na sua vocação e permanecer nela, porque o diabo também pode usar uma pessoa que é próxima de nós para profetizar aquilo que não é a vontade de Deus. E aí é muito complicado. Aí não é algo que eu gostaria que alguém passasse, porque vai trazer muita dúvida. Mas o entendimento sobre a questão, glória a Deus, dos profetas, dos falsos profetas. 2 Timóteo 3,5. É para a glória de Cristo que nós falamos isso. Aliás, 2 Tessalonicenses 3,5. Para que nós venhamos ficar cheios da autoridade em nome do Senhor. Diz assim, 2 Tessalonicenses 3,5. Ora, o Senhor encaminhe em vosso coração ao amor de Deus e a paciência de Cristo. É segunda... Aliás, eu estou lendo errado. É 2 Timóteo. Eu estou em 2 Tessalonicenses. Vamos voltar para 2 Timóteo. Eu estava lendo um outro versículo. Aqui é bom que nós olhamos para a Bíblia, já está tudo anotado e não tem como errar. Diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Meu Deus, é que correr. Pare de ficar ouvindo coisa de pessoas que não têm compromisso com Deus. Até um macumbeiro pode profetizar, porque o Satanás vai lá no ouvido dele e diz: olha, assim vai acontecer contigo. O Satanás está dando já um vislumbre daquilo que ele já sabe que vai acontecer, porque ele que está trabalhando lá, ele vai fazer tudo acontecer do jeito que ele falou. E a pessoa fica maravilhada. E mal ela sabe que ela está sendo enganada por uma mentira que tem aparência de verdade, mas o final é um engano total. E muita dor de cabeça, muita perca, muito sofrimento. Aleluia. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 4, diz assim: Segunda Timóteo 4, do 1 ao 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra e instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. E não só desviarão os ouvidos da verdade, como se voltarão para as fábulas. Meu Deus. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortas, com toda longanimidade e doutrina. Tem que ficar esperto. Tem que ficar muito, muito esperto.
O texto final aqui seria a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né, do versículo 8 ao 12, que é essa questão do iníquo, do homem do mal, que vai enganar, que vai profetizar coisas, vai acontecer sinal no céu, na terra. É um texto complementando Mateus 24 ali. E agora, meu irmão, como é que fica todas essas questões? Se o profeta profetizar e nada acontecer, não o temais, não dê valor, porque ele falou de si mesmo, não falou de Deus. Quando a profecia vem de Deus, ela se cumpre. Amém? Tome muito cuidado para que você não venha ser enganado. E esse engano faça você ficar triste. E você venha descredibilizar o trabalho que Deus fez na tua vida durante todos esses anos, te guardando, te protegendo, não deixando que o mal entrasse na sua casa, sendo tudo que você precisava. Nós podemos estar 10 anos na presença do Senhor. Se passarmos um dia fora, nesse dia que passarmos fora, o diabo faz aquilo que em 10 anos ele não conseguiu fazer. É assim que funciona no mundo das trevas, no mundo espiritual. O diabo vai tentar compensar de alguma forma tudo aquilo que ele tem perdido, tudo aquilo que tem acontecido. De alguma forma ele vai tentar desfazer. A Bíblia fala em 1 João 3,8 que quem peca nunca prosperará, né? Aquele que peca nunca vai ver a mão de Deus trabalhar. Que nunca sai do pecado, que é um engano. Eu estou traduzindo já aqui o versículo, né? Aquele que peca permanece no diabo para todo sempre. Mas para isso se manifesta Jesus, para desfazer as obras das trevas. Só tem um que pode desfazer as obras das trevas, é Deus. E ele é Jesus. Que ele vai lá e desfaz. Significa dizer que ele fez e deixou a arapuca pronta. Mas Jesus foi lá e tirou e deixou tudo bonito. Irmãos, não se deixe ser enganado por ventos de doutrina, por fábulas, por pessoas que se dizem ser de Cristo. Hoje, se uma pessoa estiver profetizando e falar em língua, o crente já fica todo arrupiado, parece que entrou algo nele. Ei, irmãos, para com isso, isso é emoção, isso é coisa da carne. O crente não tem que ter esse tipo de coisa, não. O crente tem que ter a autoridade. Você tem que sentir uma chama queimando no seu peito, porque ela é o Espírito Santo dizendo: filho, eu estou aceso aqui porque eu sou vida eterna. E aonde ele está tem fartura, porque a presença de Deus nos traz alegria. E Deus está nos abençoando, Deus está nos trazendo esse entendimento. Não se deixe ser enganado por ventos que vêm de longe, por burburinhos. Amém? Se alguém chegar perto de você e falar alguma coisa, diga: vamos orar para Deus ter misericórdia. Apresenta a vida das pessoas. Chama a realização daquilo que é o milagre na tua vida, na vida das pessoas. Pregue o evangelho, inste a tempo e fora do tempo, redarguando as pessoas acerca daquilo que a palavra de Deus é, que é justiça. Deus abençoe estas famílias, abençoe esta pessoa, Senhor, que chegou até aqui no final deste vídeo para glorificar e bendizer o teu santo nome. Deus, não permitas que o engano, nem que Satanás use alguém para vir nos trazer terror. Nos livra de tudo isso. Nós temos que olhar para a tua palavra, buscar o entendimento da tua palavra, porque somente ela é a verdade para as nossas vidas. Proteja a nossa casa, livra os nossos filhos, nos livra nesse trânsito, guardando-nos de um acidente. Não permitas que o mal nos assole. Em meio a tantas aflições, seja conosco. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Abençoe os relacionamentos. Abençoe esta pessoa que está precisando do Senhor, de uma ajuda financeira e de um mantimento que nunca falte dentro da sua casa. Deus, que a tua palavra sustente, porque a tua palavra é vida. E aonde o Senhor entrou, nenhum se perderá. Eu tenho orado por todas as igrejas. Eu não oro por placa, eu oro por irmãos. Irmão de todas as denominações. Você está debaixo das nossas orações. Porque a oração é para todo aquele que confia em Cristo ver-o realizar. Seja mais um nesse exército de Cristo. Se você sentir desejo de ajudar as pessoas a chegar a esse entendimento, passe esse vídeo, replica ele, reenvia ele. Você pode estar sendo um agente como um instrumento de salvação para a vida de uma pessoa, porque aonde nós não podemos ir agora, esta mídia pode chegar. Não há derrota que me derrote e te derrote, na autoridade do nome de Jesus Cristo que nascemos para vencer. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.
Ore nesta madrugada, apresente a nação, apresente o Estado, apresente os médicos, apresente os enfermeiros, apresente todas as pessoas que estão na linha de frente contra esta enfermidade. Peça para Deus ter misericórdia, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Lamentações 3, 22, 23 diz que a forma de não sermos consumidos são elas que se renovaram nesta manhã. Esta é a palavra em nome de Jesus para a tua vida. Fica na paz do Senhor.